concílio que os leigos constituem uma parte importante da estrutura eclesial e sua ação no mundo, caracterizada pela sua índole secular, deve ser desempenhada com autêntica determinação, pois toda a Igreja de Cristo é convocada para a missão. Toda a Igreja. O que significa toda? Toda. Convocada. É convocada. Toda. Não é só você. É todo mundo. E se você não for, depois você acerta com o irmão Adriano. Né? Isso provoca aos leigos atitudes próprias e específicas dentro dessa missão. Ao aprofundar essa temática dentro de uma nova definição de igreja, decorrente do Concílio Vaticano II, pela Lumen Gentium, não mais piramidal, mas de comunhão, acentua-se uma maior valorização da diversidade de ministérios. Isso traz pelo concílio, nós resgatamos aqui aquela carta de Coríntios, dos dons e carismas. A um é dado o dom de cantar, a um o dom de falar, a um o dom de falar em línguas, mas todos esses dons circulam através do mesmo Espírito que apresenta a experiência do ressuscitado. A igreja é formada nesse ponto. Nessa nova concepção, o conceito de povo de Deus é fortalecido, e tanto o clero como leigos fazem parte dele. É um ponto fundamental, porque de agora em diante, ambos estão inseridos dentro de um mesmo contexto, no qual a sua pertença não se faz mais em meio de uma função eclesial específica, mas pelo batismo. Há uma valorização do sacerdócio comum de todos os fiéis, no qual todos são chamados, cada qual à sua maneira. Aí valoriza-se os dons e carismas, a colaborar com a missão salvífica da igreja na construção do reino de Deus. E aqui eu tenho para falar para vocês o texto conciliar da Lumen Gentium, artigo 10. Diz assim: o Cristo Senhor, constituído pontífice dentre os homens, fez do novo povo um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Os batizados são consagrados pela regeneração e pela unção do Espírito Santo. Todas as ações dos cristãos são como hóstias vivas oferecidas. Proclamam a força daquele que nos libertou das trevas para vivermos na sua luz admirável. Sendo assim, todos os discípulos de Cristo se oferecem como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Testemunham Cristo em toda parte, e a todos que procuram dão razão da sua esperança na vida eterna. E aqui ele fala sempre todos os cristãos, todos os cristãos. E todos significa? Todos. A igreja procurou resgatar a sua unidade e tendeu a ser instrumento, sinal de salvação, da qual Cristo é o único mediador. Dentro desse conceito, todos os batizados passam a incorporar um único corpo, oferecendo as suas próprias vidas por amor a Deus e aos irmãos, pela qual cada um com o seu dom e carisma procura fazer disso um esforço a mais para trazer a unidade da igreja. Essa igreja, agora de comunhão, não vive mais para si mesma, mas para ser sinal profundo do amor de Deus pela humanidade, como prolongamento visível e espiritual da ação de Cristo, guiada pelo Espírito Santo. É o testemunho que marcou a igreja primitiva e que volta a aparecer na igreja, que passa a ser, como no início, um só coração e uma só alma. Surge então, no capítulo 4 da Lumen Gentium, um destaque especial para os leigos e sua missão específica, na qual deixam de ser meros espectadores e sem qualquer direito na igreja, mas que agora assumem papel preponderante. Os leigos agora passam a assumir diante da sociedade uma função de igreja. Sua voz evoca um testemunho sincero e aponta para a sua fé. Passam a sentir-se e assumir como igreja. Sua voz evoca um testemunho sincero e este aponta para a sua fé. Se não evoca um testemunho sincero, que fé estamos falando? Que igreja estamos falando? Eles estão inseridos no mesmo conceito de povo de Deus, mas agora com uma incumbência especial nas circunstâncias particulares do mundo em que vivemos. Não podemos ignorar, então, o contexto, uma sociedade aberta. Com isso, a sua vocação própria é de administrar e ordenar as coisas temporais em busca do reino de Deus. Sua função é também intra-eclesial, mas especialmente extra-eclesial. Sempre para fora, sempre a missão. Nós temos muitos cristãos no Brasil. Se nós somarmos também protestantes, nós chegamos a, acho que 90%. Deveria ser um país mais justo, porque a nossa fé cristã prega a justiça. Mas se não há testemunho sincero, que fé estamos falando?
se não há comprometimento com o reino, de que fé cristã estamos falando? Então, essa é a função, alimentar-se intra-eclesial, mas avançar, é o que pede a conferência, ser discípulos e missionários, todo tempo se fala isso, né? Procura então manifestar Cristo em sua própria vida através do testemunho da fé, da esperança e do amor. São especialmente chamados a tornar a igreja presente e ativa nos lugares e nas circunstâncias onde somente por eles pode atuar o sal da terra. Assim, todo leigo ou leiga é, ao mesmo tempo, testemunho e instrumento da própria missão da igreja. Isso é a teologia do laicato. Pesada até, mas tem muita coisa aqui que pode se tirar como riqueza. Mas não era visto isso antes, era olhado apenas por um prisma. Assim sendo, conclui-se que os leigos de hoje podem ser, por um lado, aquelas pessoas que foram batizadas na igreja, que estão ou não inseridas na comunidade, e que devem ser formadas e preparadas para a sua vocação no mundo temporal, né? Formadas e preparadas. O documento de Aparecida vai falar muito claro: formação, 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 formação. Mas isso remete a outra coisa. Quem vai formar? Como vai formar? Quem vai pagar? Qual é a estrutura que nós temos? Então é melhor não formar. Aí se acomoda. Aí daqui a 8 anos tem outra conferência. Aí vamos falar a mesma coisa. Formar, formar, formar. Mas não forma, porque dá trabalho, vai incomodar, vai ficar incomodando o padre depois. Mas também, por outro lado, são aquelas pessoas já convictas de sua fé e que se encontram num mundo totalmente aberto e plural, e verem nele uma forma concreta de construção do reino de Deus, onde cada qual, à sua maneira e com os seus dons, colocar-se-á a serviço dessa boa nova, apresentada por Jesus de Nazaré. Ele é o grande exemplo. Já foi falado aqui pelo padre Jair. Por quê? Porque Jesus era leigo, não era clérigo, não era sacerdote, era leigo. E como leigo, inseriu-se no mundo, fazendo dele o campo da sua missão. Assim também deve fazer o cristão leigo de hoje. Esses cristãos são, de fato, igreja no mundo. Suas ações singulares refletem as ações de igreja, porque são construídas a partir da sua fé. Então, essa é a questão do leigo. Mas não é tão bonito assim, ou é? Então surgem algumas dificuldades dessa questão, né? Primeiro, essa definição de leigos é fácil entendê-la? Eu coloquei aqui: entendê-la é necessário para entender a sociedade. Não entendê-la é excluir-se e abster-se da realidade. Né? Temos mais. Aí entramos num problema histórico. Dificuldade dos leigos e leigas diante de uma igreja totalmente clericalizada. Como se identifica a igreja? É fortemente identificada com o clero e não com a comunidade. Quando eu fiz a Crisma, há mais de 25 anos atrás, eu tinha um livrinho assim: quero ser igreja. E era provocada para você sentir-se igreja. Mas os cristãos se sentem igreja? Você se sente que quando você fala, você está falando como igreja? Um médico cristão tem que ter atitudes de vida diferente de um médico não cristão, porque ele representa a igreja. Um advogado cristão é a mesma coisa? Um casal cristão é a mesma coisa? Um jovem cristão é a mesma coisa? Porque você leva o sinal e testemunho da sua fé. Se a sua vida na sociedade é contraditória, que testemunho sincero que você está evocando? De que fé você está falando? Essas são dificuldades, mas tem outras também dificuldades. Eu coloquei de ordem prática e de ordem teológica. E aqui vai ser um pouco interessante essas questões. Então, trazer essas dificuldades enfrentadas por leigos e leigas na situação da igreja merece com certeza uma atenção especial por parte de nós, pois notamos em alguns casos que não há, por parte de algumas pessoas do clero e também de leigos que acabam sendo mais clericalizados do que o próprio clero, um respeito à altura pela dignidade adquirida desses fiéis através dos méritos de Cristo, né? E aqui fazemos uma denúncia quanto a isso, porque isso é forte. Você pode fazer a melhor pastoral que você quiser, pode ser o mais engajado, mas se naquela comunidade, naquela paróquia, ficar alguém
que diz que não, acabou a sua pastoral, acabou a sua missão. E o que vai falar o documento de Aparecida? Que é um ponto muito crítico e que os peritos do documento falam que não está andando para frente, está estacionado. Ele provoca para que a gente reveja a nossa composição de paróquias. As nossas paróquias são divididas territorialmente, como era na Idade Média, cada um com o seu feudo, cada feudo com o seu rei, cada feudo com o seu bispo. Mas não é mais assim, porque os laços de comunidade hoje não são mais feitos laços de território, são feitos em laços de afetividade, laços de compromisso, laços de movimento, laços de identidade com aquela questão especial. Há que rever isso. Eu não sei qual é a média de população por padre aqui, mas um padre que vai comandar 40 mil pessoas, é impossível que ele possa ser um pastor de 40 mil pessoas. Em São Paulo talvez seja mais crítico ainda. E como fica? Então o que provoca o documento? Vamos fortalecer movimentos, grupos de fé e vida, vamos favorecer comunidades eclesiais, não apenas de base, mas outras comunidades de fé e vida. Um grupo de 100 pessoas que se reúne frequentemente vai ter uma caminhada de fé cristã muito mais aguçada do que uma paróquia que tenha 20 mil pessoas. Ou numa missa show, que é comum também aqui em Curitiba, que faz para 20 mil pessoas. E que promove muito mais quem está cantando do que o Cristo, que é o ressuscitado. Então isso é sério. Até que ponto isso é cristianismo? Até que ponto isso é evangelização? Agora, se você reúne um grupo pequeno que fortalece e que se ajuda e que é um só coração e uma só alma, aí fica diferente, aí fica mais preciso. E era o que pedia a igreja no início. E que foi se perdendo porque fomos crescendo muito. E o fato é que a grande preocupação no documento era o que fazer com os católicos que não vêm mais à igreja. E a mesma preocupação é dos protestantes tradicionais. Eu tenho uma tia que mora no Rio Grande do Sul e lá é muito forte a igreja luterana. E a cada ano se diminui mais, porque os filhos não querem mais seguir a religião dos pais, porque é uma igreja que passa de família para família. E o nosso caso é a mesma coisa. Nós nascemos católicos, mas muitas vezes até se sentimos católicos, mas não cristãos. E aí fica complicado. Como ser cristão hoje? Como viver a sua fé? Então, e além disso tudo, tem algumas dificuldades dessa questão que eu queria colocar para vocês. Primeiramente, dificuldades de ordem prática. O que seria isso? Leigos e leigas, muitas vezes, são vistos dentro de uma condição diferenciada na igreja em relação ao clero, vistos de modo inferior. Isto acarreta inúmeras consequências, como má formação, má compreensão do ministério de Deus e da igreja, falta de conhecimentos básicos da fé, falta de discernimento eclesial e religioso, além de uma errada concepção dos sacramentos. Também induz uma visão de não participantes diretos da vida da igreja, mas apenas como receptores, ouvintes, destinatários. Podem até aparecer como bons agentes de pastoral, ou como bons consultores de vida eclesial e familiar. No entanto, sempre vistos de maneira distinta, de maneira secundária, de menor importância. Isso ainda existe. Não em todas as comunidades. Há comunidades e comunidades, mas algumas comunidades lá do Afeganistão ainda existe esse tipo de comportamento. Não possuem direito à voz dentro das decisões tomadas dentro da dimensão eclesial. Isso é um ponto sério. E as conferências anteriores já apontavam que o leigo tem direito à voz ativa dentro da comunidade que participa. E a conferência de Aparecida dá um empurrão a mais, porque fala que ele tem direito à voz nas decisões diocesanas. Não se pode tomar uma decisão diocesana sem que o leigo seja ouvido. Aí a importância do conselho. Então isso aparece aqui. E é um ponto que a gente sabe que nem toda diocese vai trabalhar com essa questão. Algumas do Afeganistão, não. Né? Segundo a Aparecida, ele tem o direito de opinar em nível diocesano. Não se faz nada na diocese sem o consentimento dos leigos. Inclui-se aqui também os religiosos, que têm que ser ouvidos. Né? O clero possui uma incumbência na diocese, mas não é dono dela. A igreja é administrada pelo bispo, mas é de toda a comunidade. Isto ocorre tanto no que se refere às diretrizes gerais da Igreja Universal, quanto em decisões importantes que os atingirão diretamente e que são tomadas nas igrejas locais,
Com isso, não participam nem da escolha de um papa, como no meio exerce influência quando escolhe um bispo, ou mesmo seu pároco. Às vezes tem um grupo carismático muito forte naquela paróquia, vamos colocar